Tudo no Tantra vai querer despertar a tua energia sexual, vital, criativa, que é a Kundalini, e fazer com que ela suba por todos os 7 chakras que você tem no teu corpo. O que são chakras? São pontos energéticos que são conectados, cada um com uma área da tua vida. Então, por exemplo, o primeiro chakra que está na altura dos genitais, Muladhara Chakra, ele é conectado com a sobrevivência, com a tua relação com o material. Então, por exemplo, por que na pandemia, que eu brinco, né, que todo mundo pós-pandemia saiu, parecia que estava saindo de uma caverna, desenergizado, com aquela, né, com aquela energia pesada. Por quê? Porque todo mundo lidou com questões de chakra básico, Muladhara Chakra, que são o quê? Sobrevivência em relação com o material. Todo mundo estava com medo ou de morrer, ou de ficar doente, né? Todo mundo estava com medo da escassez, de ficar sem dinheiro. Então, totalmente relacionado com questões desse chakra. Então, esse é um bom exemplo para você visualizar como os chakras são conectados com áreas da nossa vida. E o que acontece? Um Muladhara Chakra desenergizado, que perde sua potência. Você afeta diretamente a Kundalini, energia sexual, vital, criativa, que é abrigada justamente ali. Então, por isso que todo mundo, pós-pandemia, estava com essa vibe, estou saindo de uma caverna, né? Estou sem energia. Eu mesma, que trabalho há tanto tempo, né, com essa energia, senti essa minha energia afetada durante esse período. Então, esse é um bom exemplo para você entender essa conexão. Segundo chakra, qual é? É o Swadhisthana, 3 dedos abaixo do umbigo, que é o chakra conectado com a tua sexualidade, com a tua autoestima, tua capacidade de se amar. E esse é um chakra que eu arrisco dizer que todo mundo tem alguma espécie de desequilíbrio nele. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que faz com que a gente não se ame, que lucra com essa nossa falta de amor próprio e que reprime ou que faz com que a gente olhe com olhos muito distorcidos para a nossa energia sexual, vital, criativa, né? Muitas vezes considerando essa potência apenas sexual e trazendo imagens, trazendo mensagens duplas, né, em relação a isso, e distorcidas, ou reprime. Então, acho que homens e mulheres têm relações diferentes, né, com essa repressão. Nos homens eu acho que ela é muito distorcida, nas mulheres geralmente ela é muito reprimida. Então, em geral, todos nós temos algumas questões a ser resolvidas nesse chakra, segundo chakra, Swadhisthana. Depois nós temos o terceiro chakra, que é no plexo solar, que é o Manipura. Esse é o chakra que é conectado com o teu poder pessoal. Eu posso, eu faço, eu aconteço. E também com frequência ele está em desequilíbrio, né? Quando você não se sente merecedora, merecedor, quando você sente que você não é o suficiente, que são sentimentos que nos acometem com frequência, né? Crenças limitantes que estão muito presentes. Pelos mesmos motivos, né, em relação ao que eu falei do chakra anterior, pelo jeito com o qual o jeito como nós somos criados nessa sociedade. Depois nós temos o outro chakra, que é o Anahata Chakra, que é o chakra do coração. E vamos parar um pouquinho mais nesse para falar. Esse chakra, ele tem uma força muito grande, porque uma vez que você consegue fazer com que a Kundalini passe desse chakra, é um caminho sem volta. Porque nós temos 2 grantes, que nós chamamos no Tantra. Granti é tipo como se fosse um nozinho, que faz com que a Kundalini não venha com força demais. Então, nós temos um Granti no Muladhara Chakra e nós temos um outro no Anahata Chakra, que é o chakra do coração. Então, no momento que a gente consegue desfazer esse nozinho e a Kundalini vai para os outros chakras, com certeza você vai ter uma experiência espiritual muito profunda, você vai ter uma grande conexão, ou vai estar mais próximo de uma grande conexão com o infinito, com o divino, com o sagrado, e tudo isso que nós não conseguimos colocar em palavras, mas a gente sente com muita frequência. Então, aqui também no Tantra, a gente fala que nós temos o Hridaya, que é um pouco mais amplo, né, um conceito mais amplo do que o chakra do coração, que é o Anahata Chakra, que é o assento do divino, né, a tradução seria isso, é o assento do divino em você. Então, é o teu coração espiritual,
Então, realmente, aqui é muito importante. Quando a gente está no processo de ascensão da Kundalini, geralmente ela fica parada muito no segundo chakra. Por quê? Porque é ali que vem algumas questões com a sexualidade e pode ser muito bom. Pode trazer muitos prazeres você elevar essa energia até aqui. Então, às vezes, a gente fica apegado, tipo, eu não quero que essa energia suba, né? Eu quero ficar aqui porque tá muito bom. Mas então eu te garanto que quando a gente consegue trabalhar essa energia, subir, é muito melhor. Quando chega no coração, você tem essa sensação de amor incondicional, que com muita frequência as pessoas que passam pelos meus cursos, elas presenciam e sentem isso, vivenciam isso. Então, nós temos o chakra da comunicação, não só da comunicação, esse é o Vishuddha, que é aqui na garganta, não só da comunicação, mas também da expressão da tua essência, de você saber que a tua verdade vale a pena, de que a tua verdade merece ser ouvida, e mais, de que o mundo precisa da tua verdade, como eu falo sempre, né, o universo é essa engrenagem perfeita que precisa da minha verdade, da tua que é diferente, da dele, da dela, que é diferente. Então vamos celebrar essa diferença e vamos deixar transbordar essa verdade, mas para isso a gente tem que se achar merecedora de conseguir transmitir essa verdade. Não tem a ver só com fala, tem a ver com expressão. Então pensa que a gente traz essa energia aqui, a gente empodera esse chakra. Levando mais para cima, Agnya Chakra, chakra conectado com a tua intuição, conhecimento intuitivo, esse conhecimento que não foi encorajado, porque a gente vive numa sociedade que é muito racional, ela trabalha muito com a maneira racional de conhecer o mundo, a natureza, tudo, através da razão. E muda completamente quando você consegue, mais que apoiar e que permitir, empoderar esse conhecimento intuitivo, autorizar esse conhecimento intuitivo, a tua vida muda completamente. Então, eu sou uma pessoa que eu empoderei muito a minha intuição. Então, eu tomo decisões extremamente sérias, às vezes muitas ligadas a questões financeiras, questões profissionais envolvendo valores altos, enfim, coisas que se der errado, se desse errado, eu seria bem prejudicada, e eu tomo essas decisões totalmente como intuição. E às vezes tem gente do meu lado que diz, não, Carol, não, né, não toma essa decisão, ou vai por esse outro caminho. E eu mantenho a minha intuição, porque eu acredito nela, porque eu empoderei ela. E isso muda completamente. E geralmente dá tudo certo. Então, muito mais certo do que antes, que eu ficava fazendo prós e contras, né? Pensando nos prós e contras, fazendo listas, pensando racionalmente, falando com todo mundo que não está dentro de mim, que não tem minha intuição, perguntando muito para as pessoas ao redor e ouvindo muitas opiniões, e não ouvia tanto a minha intuição, que geralmente é a que está mais certa, assim como a tua está mais certa. E por fim nós temos o Sahasrara Chakra. O Osho fala sobre isso de uma forma que eu acho muito legal. Ele fala que é como se fosse uma portinha que te conecta com o infinito, com o sagrado. Então pensa que assim, é como se você estivesse numa sala toda fechada, com portas e janelas fechadas, e lá fora tem um sol maravilhoso, só que você não está vendo, porque você não abriu as portas e janelas. Então é como se fosse isso. Você trazer essa energia lá de baixo e fazer ela explodir aqui no Sahasrara Chakra, é como se fosse você escancarando as portas e janelas e vendo esse sol que sempre esteve ali, mas você não está vendo. Então o trabalho todo do Tantra, né, todas essas meditações que eu conduzo, elas vão te levar cada vez mais próxima a esse estado. E o trajeto é muito incrível, porque não é que do dia para a noite você vai despertar tua Kundalini e fazer ela subir até o teu Sahasrara Chakra, não é assim. Mas o processo envolve muita cura, porque pensa, você traz todo esse poder pro primeiro chakra, o segundo, né, vai equilibrando tua relação com a sexualidade, autoestima, o terceiro te empodera, tua capacidade de realização, aqui traz pro coração, te empodera no teu amor incondicional, na tua capacidade de amar, perder o medo de amar. Quem não quer perder o medo de amar? É isso que te traz. E assim por diante, te empodera na tua verdade, no teu conhecimento intuitivo, relação imediata, sem a mediação da razão. E aqui você conecta você chega nesse lugar que é um lugar de muita paz, que é um lugar perene de paz, diferente do que você usar alguma substância que te faz conectar, ver a conexão de tudo com tudo. Né? É diferente, porque depois quando acaba o efeito daquela substância, você volta. Agora o trabalho do Tantra, ele vai te levar a essa paz, esse equilíbrio
de forma mais perene, vai fazer com que você fique ali. Então, não é à toa, né, que eu dedico a minha vida a ensinar essa filosofia linda que é o Tantra, porque realmente foi algo muito transformador para mim. E pensa que assim, eu era muito racional. Você deve estar pensando, tá, nossa, muito complexo isso, eu sou muito racional, eu quero provas, eu quero alguma prova científica, ou calma, só um pouquinho, tá muito louco, tá muito hippie esse papo. Não, eu era uma pessoa que eu era muito racional. Muito. Imagina, eu sou escritora, sou formada em filosofia, eu busquei sempre o caminho da racionalidade. E eu sempre achei que eu podia explicar muito o mundo através desse conhecimento racional. E o Tantra foi um dos pontos de virada para que eu começasse a entender a grandiosidade que existe quando você larga a razão e você se joga no caminho do corpo, né? O Tantra é esse caminho que faz com que você use o teu corpo como instrumento para a transcendência. Então, isso é o que eu trago nos meus vários cursos online, é o que eu trago nos meus retiros de formas diferentes. É por esse caminho que eu quero te conduzir.